O nosso terceiro convidado aqui é o Marcelo Marques, né? O Aldino, Aldino Vilão, né? Ele realmente teve um contratempo bastante chato, infelizmente, e não pôde estar aqui conosco, né? Então, desejamos aí... Opa, peraí. Desejamos aí tudo de bom para ele, e daqui a pouco a gente fala com ele. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida e tentar não ser curricular, né, aqui dos nossos convidados. O Alan da Rosa, ele cursou História na USP, e ele atua como professor de História da África e do Brasil, além de ser também arte educador em EJA, né, que é a educação de jovens e adultos. Locutor e rádio documentarista, quero inclusive fazer uma parte aqui, quando eu li rádio documentarista, eu enlouqueci, porque tem uma coisa que eu quero ser na minha vida ainda, é rádio documentarista. Participa de grupos de dança, capoeira, expressão corporal e musical, é também um agitador cultural, participa de atividades de promoção da leitura e da literatura com ênfase nas comunidades, né, da periferia paulistana. É curador da exposição fotográfica Cooperifa, né? A poesia é a nossa cara. Criou o selo Edições Toró, publicações de caráter artesanal, com a presença de autores jovens vindos da periferia paulistana. Eu já ouvi falar bastante das Edições Toró. E ele tem também um livro de poemas que se chama Vão, uma peça que eu queria confirmar contigo, da Cabula, eu não consegui achar isso, que ganhou o prêmio Ruth de Souza. Tô sem te ouvir. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, esse currículo está muito desatualizado, de 10 anos atrás, mas está tudo bem. É legal! Eu já escrevi outras peças, né? Não escrevo poesia mais há bastante tempo, apesar de amar a poesia. Não fui curador, mas está tudo jóia. Sou escritor, historiador e dramaturgo, e pesquiso história do Brasil e das estéticas negras. Tá bem, é nóis. Tá bom? Tá ótimo. Acho que é o que vale. Obrigado, tá? A gente vai falando aí ao longo da tarde. E a Naine Terena é doutora em Educação pela PUC, né? A nossa PUC de São Paulo, mestre em Artes pela UNB, minha irmã estudou na UNB, docente, na Faculdade Católica de Mato Grosso, integra a rede Multimundos da Universidade Federal do Mato Grosso, né, no projeto Lab Gentes, com enfoque em arte, educação, movimentos sociais e tecnologia, e curadora da primeira mostra de arte indígena da Pinacoteca do Estado de São Paulo, cujo nome é Vexoá, Nós Sabemos. É isso, Naine? É isso mesmo. Ele participou de mesa de debate ao lado de outras personalidades indígenas, como Ailton Krenak e uma pessoa que aí eu não sei pronunciar esse nome corretamente, vou falar com a minha ignorância aqui o que eu souber, que é Leimer Garcia. É isso, assim, em termos de só da gente dar uma situadinha aqui nos nossos convidados, mas, enfim, ao longo da nossa conversa a gente vai saber muito mais. Amor, o que eu queria conversar era o seguinte, a gente fez uma mesa pela manhã com o Pascoal da Conceição, né, a Maria Bonomi e a Denise Matar. E foi uma mesa que teve um caráter, um approach bastante artístico, no sentido da literatura, das artes plásticas, de noções estéticas que estavam sendo quebradas, né, pelo modernismo, pelo movimento modernista e tal. E eu fiquei pensando, pelo que eu estava lendo aqui, inclusive, né, pelos textos, a carta e tal, que a gente teria um entendimento um pouco mais histórico do que aconteceu, no seguinte sentido, de uma ruptura, como ali pela manhã a gente falou de rupturas artísticas, eu queria fazer uma pergunta que traçasse, porque a gente está falando aqui de tradição modernista. Então, eu queria fazer uma pergunta inicial aqui para vocês dois, na verdade, que é a seguinte: qual a ruptura que aconteceu em 1922, tanto artística quanto histórica, e qual a ruptura
que deve acontecer agora, quase 100 anos depois, né? Entre 2021 e 2022. Qual a ruptura lá e qual a ruptura aqui? Que aconteceu lá e que acontece aqui, mas o que falta? A pergunta é meio por aí. Eu não sei se fui clara, se não fui, é só falar que a gente reformulou, eu meio me atrapalhei para fazer. Mas é isso, eu queria saber um pouco disso, sabe? Eu fiquei muito impressionada, estou até agora com o texto do Alan na cabeça, porque fala sobre isso, né? Fala sobre uma tentativa de se romper coisas que às vezes estão muito mais próximas da gente. Então, eu queria que vocês versassem um pouco sobre isso. Vamos começar, sei lá, Naine começa, Alan, quem quiser, quem se sentir mais à vontade aí, fica à vontade para falar. Bom, acho que como você já mencionou o texto do Alan, eu até gostaria de ouvi-lo, se ele quiser começar, e deu uma curiosidade aqui. Olá, gente. Boa tarde. Estou com teu áudio que não estou conseguindo te ouvir. Não me ouvem? Agora sim. Boa. Olha, boa tarde, obrigado pelo convite. Sou Alan da Rosa. E quem puder manter a câmera aberta faz uma diferença imensa para a gente ficar aqui nesse limbo de frente à tela. Estou falando com as estudantes, e é muito bom ver os rostos. Quem não puder, tudo bem. Eu sei que tem gente aí no ônibus lotado, tem gente cozinhando, tem gente fazendo tudo. Mas se tiver como, nossa, já deu outro ânimo. Tá vendo? Compreendo. E muito obrigado, viu, pela compreensão. Meu nome é Ana da Rosa. Esse texto eu fiz há um tempão, acho que há uns 3 meses, 2 meses, quando me pediram. Então, eu não sei detidamente, passar passo a passo. Mas há questões que fazem parte do que a gente estuda e vive. Então, a gente traz. Do modernismo, chamada Semana de Arte Moderna de 22, eu sinto que existem elementos fundamentais. Tem um tripé, né, na intenção. Alguns, creio eu, realizaram suas intenções. A ideia era estabelecer um pensamento nacional. Arte, política. O que principalmente fica como legado, compreendendo todos os limites que a gente vai falar agora, é o direito perene à pesquisa estética. Isso foi algo muito importante trazido por aquela turma. O que é, para mim, algo que se desenrola em muitas outras pessoas nas suas obras nas décadas seguintes. Vale a pena também, se você quiser a gente dar um caráter mais estético, a gente também pode puxar pela história. Entender como que a própria Semana de Arte Moderna de 22, e eu não sou um pesquisador profundo da Semana de Arte Moderna de 22, não. Me interessa justamente para saber as lacunas. E o que para mim é um período fundamental, estamos estudando com meu filho, para entender o Brasil hoje, os Brasis hoje, que é o que acontece depois do 13 de maio, que acontece na virada do século XIX para o século XX, nas capitais brasileiras, nos interiores. Há um massacre no Maranhão, por exemplo, logo depois do 13 de maio, massacre de homens pretos, porque não só lá, em várias capitais, a população negra tinha muita gente que temia a república que estava aparecendo. Então, hoje, quando se olha com olhos muito brancos e olhos muito do século XXI para trás, não se compreende como que essas pessoas podiam querer a monarquia de volta. Porque a república que foi instituída aqui não veio com massagem, ela veio passando rolo compressor nos povos daqui. Não à toa, por exemplo, na Bolívia mesmo, e isso é um processo latino-americano, as elites republicanas, elas passaram o rodo, inclusive, em pouquíssimos direitos que, mesmo na servidão e na escravidão, eram possíveis. Ter uma terra, conseguir uma menor ou maior inserção nas camadas sociais. Você tem um caso clássico na Bolívia, por exemplo, dos cacicados, né? Pessoas que vão se formar em direito para poder se defender contra aquelas pessoas que instituem a república lá. Aqui também não é à toa.
Luiz Gama, por exemplo, né, que agora está famoso por causa do filme, para mim é o maior mandingueiro da história dessa nação, que ele dominou as linguagens, ele dominou a jus liberal, dominou a jus romana, para poder mostrar que aquela ideia jurídica de superioridade racial era uma balela. Ele também se revolta com aqueles republicanos, fazendeiros, da Convenção de Itu, famosa aqui em São Paulo, quando até os maiores escravistas dizem que é hora de acabar com a escravidão. Então ele percebe como eles anestesiavam as reivindicações. Isso, para mim, é mais uma marca da chamada modernização conservadora que acontece aqui nesse país de ciclo em ciclo. Talvez a Semana de Arte Moderna de 1922 também tenha sido uma modernização conservadora. Talvez. Em que aspectos? Aí a gente tem que pensar linguagem por linguagem. A gente entender que o próprio Mário de Andrade, 20 anos depois, ele faz um texto fácil de se encontrar, uma palestra, 1940 e pouco, onde ele mesmo apresenta as lacunas, os obstáculos, os limites da Semana de Arte Moderna. Chovendo molhado, que é paulista centrada, que é daqueles homens bancados por aqueles mecenas, com aquela visão de modernidade, querendo desbravar e descobrir o Brasil. Uma noção de antropofagia, a meu ver, bem unilateral, bem superior. E uma das coisas que a gente pode trazer é que, por exemplo, o Mário de Andrade morava na rua Lopes Chaves, na Barra Funda, colado no Largo da Banana, na Barra Funda Negra, onde muitas dessas artes que a modernidade apresentou depois, como artes vitais, que não se encaixariam nas artes clássicas, eurocêntricas, acontecia, e ele nunca deu grau para isso. Eu tenho a obra do Mário de Andrade, a caminhada dele, em alta conta. Tudo isso que eu estou apresentando não significa que a gente tem que jogar ele no bueiro, a obra dele, ao contrário. É uma mentalidade e um procedimento bastante importante para a gente entender os limites mesmo do que a gente chama de moderno. Por exemplo, a ditadura militar nos anos 70, ela também foi responsável por uma modernização conservadora. Ela, que vem com um golpe truculento, começa nos anos 70 a impor a sua maneira, a desenvolver a sua maneira, coisas que eram reclamações nacionais nos anos 60. Se nos anos 60 se falava em reforma agrária, nos anos 70 a ditadura militar fala em modernização do campo, mas dando crédito para grandes plantadores, fazendo o êxodo rural trazer muita gente para as capitais. Se nos anos 60 se fala em alfabetização, letramento, método Paulo Freire, nos anos 70 a ditadura militar faz isso, mas pelo Mobral, educação moral e cívica, com valores patrióticos, valores que defendam aquela mão ferrenha militar. Então, eu dou uns exemplos para mostrar como essas coisas se renovam. A própria ditadura militar, em 1972, quando a Semana de Arte Moderna completa 50 anos, ela também louva a Semana de Arte Moderna. Por quê? Lá no começo do século XX, Oswald de Andrade falava do 18 do Forte, um movimento militar como marca nacional. Então, assim como nós, pinça-se, seleciona-se, filtram-se memórias, a gente combate simbolicamente, vê as forças, vê os legados de alguns gestos, alguns movimentos. Quando Mário de Andrade, 20 anos depois, apresenta os próprios limites, ele e a Semana de Arte Moderna entram no ostracismo. Isso também é muito importante a gente saber. Coisas que hoje estão na ponta da agulha, viram datas marcantes, podem ter passado muito tempo em silêncio, abafadas, renegadas. A gente fala do Malcolm X, por exemplo. O hip-hop traz o Malcolm X à tona para o mundo pop, para o mundo político. Depois de 15 anos em que Malcolm X nos Estados Unidos e no mundo inteiro já não era tão reconhecido assim. Era reconhecido em pequenos grupos. A Carolina de Jesus, ela teve um sucesso vultoso, mas ela também passa por baixas. Então, isso costuma acontecer. A meia-culpa que o Mário de Andrade apresenta em 42 coloca ele no fundo, e a Semana de Arte Moderna, no fundo do tapete. Ninguém mais queria trazer aquilo, a não ser quando na década de 60, concretistas paulistas, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, pessoas que têm uma intenção formal, uma intenção estética que está de acordo com o que a Semana de Arte Moderna de 22 propunha,
pesquisa perene e profunda estética. Esse é o primeiro pé que a Semana de Arte Moderna apresenta. O direito à pesquisa perene, profunda, estética. Quando eles trazem isso nos anos 60, quando a Tropicália também traz a Semana de Arte Moderna em 67, 68, é esse o mote, essa é a referência. Aqueles eram artistas pesquisadores que chutavam o clássico e apresentavam a fervura. Só que, se a gente pensar, a própria Tropicália também não resolve o seu legado, né? Depois que são exilados, quem faz mesmo uma obra que põe a estética para tremer, que coloca a música nacional, internacional, que lida com a chamada música sertaneja, com a música pop, com a música rock, com estridência. Aqui é Jardim Macalé e Tom Zé. E esses artistas também entram no ostracismo. Esses artistas são chutados. Tom Zé, por exemplo, volta a ser frentista. Até que um gringo, John Byrne, Talking Heads, vem, descobre e fala, gênio. Então, esse legado que tanto incomodou na ideia apresentado pela Semana de Arte Moderna de 22, ele também passou por altos e baixos. O que eu acho importante apresentar é o momento que isso acontece. É uma São Paulo que está levando de frente o projeto de branqueamento nacional, que as elites daqui colocam como mote, desde o século XIX, que é a ideia de diluir águas pretas, indígenas e negras, Martius, Von Martius, o cientista daquela leva que o imperador mandava trazer, e naturalistas, desbravadores, arqueólogos, vinham para cá para dar uma cara científica, né, para o genocídio, dar uma cara científica para o processo de jogar a gente para a vala. Eles vêm e já dizem isso, do futuro desse país, onde as águas negras e indígenas vão ser diluídas pela grande água lusitana, como se fosse um rio que, com a sua força, purificaria e transformaria essa pátria num lugar digno, ou seja, branco. É bom lembrar que após o 13 de maio, o projeto de branqueamento pegou mais forte ainda. Se nós formos ao interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, você tem até hoje festa dos Confederados do Sul, festa dos brancos do sul dos Estados Unidos, segregacionistas, matriz da Ku Klux Klan. Todo ano eles fazem festa. Eles foram buscados pelo Império para branquear o país e para trazer o que seria a civilização. A leva de pessoas que vêm para a cidade de São Paulo. Que cidade de São Paulo é essa em 1922? É uma cidade que se vê com arrogância como a locomotiva da nação, o lugar da ordem e progresso. É uma cidade que 70% da população é italiana, 70% da população nesse momento é italiana, ou filha de italiana. E são essas pessoas que vêm, mesmo vindo de vários campos e áreas rurais da Europa, vêm por serem brancas. E aqui a gente tem vários mestres de ofícios, pessoas negras, homens pretos são jogados para trabalhar nas ruas, acendendo poste, limpando bitela de trem, sendo atropelados por trem. São pessoas que são relegadas. E as mulheres negras estão sendo recrutadas para trabalhar como domésticas, como mucamas, uma nova versão das mucamas. São essas pessoas que estão falando em modernidade. Modernizar o quê? Manter um país com a sua cara escravista, manter um país com a sua chupinhação e, ao mesmo tempo, apresentar um verniz de modernidade. O que seria modernidade também? Esse é um papo importante. O que é circulação de ideias? Há umas linhagens que consideram a modernidade, entre várias outras características, algo que sempre diz que nós somos indivíduos livres e que, ao mesmo tempo, nunca nos dotam da possibilidade de liberdade. Então, essa contradição fundante do que seja moderno. A gente pode conversar muito o que é moderno. É urbanidade, é bonde, trem, eletrificação. O Milton Santos ele dizia, né, professor, que a primazia dos Estados Unidos no mundo, que vem após a Segunda Guerra, que se firma após a Segunda Guerra, ela vem com essa cara moderna porque ela traz uma política informacional, uma civilização dominada por esse jeito
informacional, tecnologia informacional. É lógico, com isso vem capital, extração, sangria, com isso vem novas formas da escravidão. Então, esse era o lugar em que acontecia a Semana de Arte Moderna. Os salões, a revista Claxon, com uma cara de futurismo. É bom lembrar quem eram os futuristas, né? Agora não me lembro o nome, mas quem eram os futuristas europeus? Eram pessoas que depois foram vinculadas aos partidos fascistas. Isso não quer dizer que a estética futurista tem que ser jogada no lixo, mas a gente pode sempre compreender como que essa poética e essa estética apresentam uma política, como que elas apresentam horizontes e o que elas consideram como o que tem que entrar, o que tem que seguir e o que tem que ser chutado para longe. A tal modernidade, ela veio com uns elementos também: direito, urbanidade, saúde. Nesse momento aí estava começando a reduzir uma paura que era da higiene. A segunda metade do século XIX, começo do século XX, tinha uma ideia de higiene muito forte. As grandes festas e festivais internacionais da higiene, Congresso Nacional da Higiene, Congresso Internacional da Higiene, eram os mesmos congressos onde, por exemplo, pessoas africanas ou da América do Sul eram enjauladas para ser visitadas, para ser vistas pelos congressistas. A ideia de higiene, ela também trouxe a ideia de patologia social. Não eram só os vírus que a gente não consegue ver. Esse é o ambiente, esse é o contexto da Semana de Arte Moderna. Então, quais são as sujeiras da cidade? Quem são as doenças da cidade? O maior símbolo em São Paulo é o nome do bairro Higienópolis, né? Essa conversa já foi falada de muitas formas. Quando Monteiro Lobato sugere que o nome do bairro seja Higienópolis, é porque era um bairro negro. E aquela área limpa, depois de Champs-Élysées, Paris como referência, apresentar o Campos Elíseos, os palacetes de Campos Elíseos, palacetes dos mecenas e patrocinadores da Semana de Arte Moderna de 22. Você tem uma população em movimento que passa pela Barra Funda e você chega com ela em Higienópolis. Pacaembu era um bairro negro. Na frente do estádio do Pacaembu existia um campus de várzea, onde os times de futebol de pretos jogavam, porque eles não eram aceitos nos outros times. Então, essa leva de gente, ela era ao mesmo tempo olhada com admiração e vampiragem e ao mesmo tempo escanteada. Porque se a gente pensar, por exemplo, musicalmente, Villa-Lobos na Semana de Arte Moderna de 22, Villa-Lobos nem era importante até esse momento na história do modernismo paulista. As composições de Villa-Lobos, elas vêm depois. As pesquisas de Villa-Lobos, Trenzinho Caipira, passar para essa linguagem da chamada música clássica europeia, algo que fosse brasileiro, o nacional, o modernismo vai ser que vai ensinar o Brasil a ser nacional. Olha a postulação, a pretensão. E é importante porque, a partir daí, a ideia de nacional tomou conta do pensamento brasileiro. Até hoje a gente está ainda enfronhado nisso. Passou décadas e décadas falando o que é o nacional, o que é o nacional. Isso aí pautou políticas, economia, desenvolvimento nacional. Pautou uma ideia de povo. Se vocês quiserem, eu demonstro com mais vagar como essa ideia de povo é absolutamente racista, da primeira unha até a ponta do cabelo. Mas, por exemplo, a gente, na estética musical, a gente tem um horizonte. Um horizonte, se nós pensarmos a música europeia, ele privilegia a harmonia. Por exemplo, Tom Jobim. A música de Tom Jobim, ela é considerada tão grande como é, e eu considero que é importantíssima mesmo, porque ela valora a configuração harmônica. As orquestras, a regência dessa música clássica europeia, que também foi símbolo nacional alemão, né? Wagner era o símbolo da força alemã. Ela tem uma configuração, por exemplo, Tom Jobim tem samba de uma nota só, já ouviram? Tem 58 acordes. O Tim Maia dizia, me dá uma música do Tom Jobim que eu faço 58 músicas. Quando você apresenta essa forma de compreensão e de desenvolvimento estético, você parte de uma fonte. Quando você, por exemplo, tem uma polirritmia, quando eu falei dos tambores,
da palma de mão, quando eu falei do que estava acontecendo na Barra Funda, você tem uma outra forma musical, uma forma de matriz africana, nem dá para falar agora, isso aqui é para falar 6 meses, né, 1 ano de curso, onde a rítmica, ou a polirrítmica, ela é a que tem a primazia. Mesmo a melodia também pode estar presente na rítmica. Você tem outras formas de canto que não são necessariamente aquelas que é essa linhagem musical que se diz nacional, ou que diz vamos fazer a música nacional. Beber nas fontes sertanejas, negras, caipiras e fazer a música clássica nacional. Essa obsessão pelo nacional. Ela segue outra régua, ela segue outra pauta. Se eu pensar no pop, podia pensar no Jorge Ben. Se eu pensar nas músicas que estavam acontecendo aqui na Barra Funda, você vê músicas, você ouve músicas e vê também músicas onde o ruído não é considerado negativo, onde vários ritmos acontecendo ao mesmo tempo não são considerados uma balbúrdia, como essa crítica musical da época considerava. Você vê que você tem uma lógica comunitária, a chamada pergunta e resposta. Você vê uma invenção do cantador, poeta, partideiro, que tem um tema e gira em torno desse tema, sem acabar nunca esse tema. Você pode girar 3 fins de semana, 3 meses sem parar, e você só perde o jogo se você falar o nome do tema. Essa é a grandeza, né, da poética africana, ou chamada afro-brasileira. Você tem uma outra estética e uma outra poética. Ao mesmo tempo, também eu posso pensar que essa ironia trazida pelo modernismo como uma marca da sua poética, ela não é uma inovação. Ao contrário, essa ironia é uma marca estética e poética negra brasileira há muito tempo, justamente pela impossibilidade de você poder dar o papo reto. Então, eu canto coisas que só quem está no lelê, só quem está no meio vão compreender. Eu tenho compreensões distintas da mesma palavra. Isso aí está desde a caneta do Machado de Assis até qualquer roda de cantoria ou a qualquer contação de história, esquina, beco, viela, senzala, quilombo, mocambo, onde nem sempre você pode dar o papo reto. Então, a paródia, a ironia é aquilo que nasce na orelha, né? A ironia não é na boca. Na boca é o sarcasmo. Só quando você entende a jogada é que você chapa na ironia. Isso daí não é a Semana de Arte Moderna de 22 que traz, apesar dela considerar isso um elemento estético importante. Isso já estava, e ainda está, e creio ainda estará durante muito tempo. Então, compreender que aquela noção de São Paulo, só para começar, né? Aquela noção de São Paulo, que elege bandeirantes como seus ancestrais clássicos, isso também não é novo. A ancestralidade, muitas vezes, ela é eleita arbitrariamente. A filosofia alemã elegeu os gregos como seus ancestrais e nunca ninguém falou nada. Se você parar 1 segundo para entender, você fala, menino, que truque, hein? Mas o que acontecia esteticamente aqui, por exemplo, Lino Guedes, falei de Luiz Gama, Lima Barreto. Se nós vermos os livros didáticos, Lima Barreto é pré-moderno. Uma pessoa com a obra da envergadura do Lima Barreto, fustigado, esfacelado por essa modernidade, ele nem era benquisto por essa turma. E ele estava falando daquela modernidade, com um prisma preto, uma íris negra. Alguém que foi para manicômio, alguém que foi esfacelado, percebia, eu não gosto dessa palavra genialidade, mas percebia a envergadura do próprio talento, da própria expressão, da própria linguagem, e passou batido. Então, compreender esse momento, a gente pode pensar em história, mas pensar esteticamente quais são os elementos que fazem essa época para aquilo ter ganho importância. Para passar a bola, por exemplo, alguém que não é tributário disso, mas ao mesmo tempo voga nessa esteira, seria um artista como Itamar Assunção. Eu pesquiso, chapo na estética enigma do Itamar, pelas suas artes integradas, por a sua aplicação tanto na performance, teatralidade, como na sua poética, onde você tem uma dicção que não é dramática, né? Você tem poucos melismas na obra de Itamar. Você não tem melismas, sílabas longas, com variações de notas, como Jorge Ben, por exemplo, tem. Você tem uma dicção contida. Você tem um cara que estudou o trompete sem vibrato do Miles Davis, o baixo do reggae do Bob Marley, o canto e o rasqueado sertanejo, que foi criado
em Tambu de Umbigada, mas também estudou a vanguarda europeia, música atonal com Arrigo Barnabé. Então, esse cara, de certa forma, ele cumpre e também recebe o ostracismo que recebe, esse dilema fundamental entre ser pop e ter profundidade estética, não abrir 1 centímetro das suas convicções estéticas, do seu experimentalismo. Você tem um cara que, ao mesmo tempo, contempla o que a Semana de Arte Moderna dizia que trazia, que é o direito profundo à experimentação estética. E, ao mesmo tempo, contempla de dentro para fora, e não considerando como exótico ou como algo a ser manuseado de cima para baixo. Tá? Só para começar, acho que é uma forma de apresentar como que esses dilemas estéticos, políticos, históricos, na minha compreensão, estão cruzados. Maravilha. Obrigada pela sua abertura. Valeu. A gente estava conversando, né, Naine, antes da gente abrir a sala, sobre a tua resposta à carta que o Mário escreve para Tarsila e que você respondeu. E a gente falou... eu anotei aqui, ó, a gente... Cadê que você... Sobre a volta, né? Ah, aqui, achei. A volta para o Brasil, né? Quando ele fala para a Tarsila, volta para o Brasil, eu queria que você falasse um pouco sobre aquilo que a gente estava conversando antes, sobre a tua resposta e sobre essa localização de onde é que tá, onde é que o bicho está pegando, quer dizer, volta para cá. E aí, só para finalizar a questão, eu estava contando para a Naime que tem um festival de documentário musical, que é o Inédit, e tem uma banda de garotas, uma banda punk de mulheres, e elas moravam todas em Berlim. E imediatamente, com a eleição do Jair Bolsonaro, elas vieram para o Brasil, porque elas disseram o seguinte: não, o Brasil está passando pelo pior momento da história recente, então a gente tem que ir para lá, é lá que a gente tem que estar. Que é um movimento meio maluco, né? Que a gente estava conversando sobre pessoas que querem começar a sair. E aí, só ainda para completar mesmo, né? A gente estava falando sobre essas pessoas que ainda hoje vão para fora numa tentativa de buscar uma referência artística para trazer para cá, que é uma coisa que meio acontecia com as figuras da Semana de 22, do modernismo, enfim. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre a tua resposta. Pode ser? Pode ser, sim. Mas antes eu quero falar um pouquinho da semana em si. Ouvindo o Alan, me parece realmente que ela aconteceu no eixo Rio-São Paulo, e como tudo no Brasil parece que acontece no eixo Rio-São Paulo, eu estou em Mato Grosso e a gente quase não existe, né? Ou não existe quando se fala de circuitos. Então, a gente tem conversado bastante sobre esse modernismo entre os artistas indígenas, que agora existem para o eixo Rio-São Paulo, mas sempre existiram, né? Que esse tal modernismo, ele surge a partir de quem já era moderno na época, né? Porque se bebe nas fontes aí desses periféricos, a modernidade já existia e estava aqui o tempo todo, só você não viu, que é o título de um artigo que eu escrevi recentemente na minha coluna do Itaú Cultural, justamente sobre isso, né? É que a gente anda em círculos, achando que está arrasando, quando na realidade a gente está com as fontes todas aqui o tempo todo e faz de conta que não vê. Nesse período de 22, eu queria dizer a vocês que enquanto se tinha essa agitação dessa formação identitária também muito inspirada aí nos povos indígenas do Brasil, em Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, e só um exemplo, só para a gente dizer um contexto histórico dessa formação de identidade que a gente tanto fala, né, e que muitos se orgulham de dizer, mas que em 22 os Guarani Kaiowá estavam sendo desterritorializados para a implantação das empresas de erva mate, que é, né, uma entidade do povo guarani. Eu não sei se aqui alguém toma tereré ou chimarrão, né, mas a gente conhece como erva mate, e ela é uma entidade, inclusive os Guarani aí de São Paulo acabaram de fazer a festa
do ano novo deles, que envolve aí o cultivo e a colheita da erva mate, que é um ente, né, que é um espírito, que é um encantado. Coisa que ninguém sabe também, eu acho que se souber não muda muito a vida das pessoas, né, e eu estou fazendo essa fala justamente para referenciar essas inspirações que vieram, né, daí do lado indígena, para esta semana que aconteceu nesse eixo, enquanto os povos indígenas passavam por um processo aí de desterritorialização, de tentativa de integração e de embranquecimento, onde esse caso dos Guarani Kaiowá refletem fortemente até hoje, no modo de vida deles. Muitos estão acampados nas estradas, em Mato Grosso do Sul, passando por todo tipo de violência e gerando violência entre eles, porque desde quando o governo brasileiro resolveu tirá-los dos seus territórios e, ao mesmo tempo, escravizá-los dentro dos seus territórios para o cultivo da erva mate, pela grande empresa, eu acho que ela se chamava Cia Erva Mate, que fazia uma divisão ali no Paraguai e Mato Grosso do Sul, dentro das áreas guaranis, onde a erva mate era cultivada, se fazia aí essa construção da identidade às custas de um apagamento dos povos que hoje sofrem as mazelas desse apagamento, né? Muitas das conversas com os artistas indígenas hoje passam por essas questões, né, de que esse modernismo todo impactava apenas a quem interessava, né, aos que se interessavam, porque os povos indígenas tentavam sobreviver aí a todo esse processo de extermínio físico, cultural e de identidade, né, porque deveriam se integrar a uma sociedade nacional. Eu acho sempre importante fazer essa fala, para a gente entender que o contexto histórico, ele acontece de várias maneiras, em vários lugares, mas que a história oficial, ela narra de acordo com os poderes instituídos em suas épocas, né? E aí a gente costuma dizer que a gente tem uma história oficial, que é narrada e nos é contada e nos é ensinada nas escolas, na nossa vida, pela comunicação, e nós, cada povo indígena, tem a sua outra história, né? Só que essa outra história, ela vai se amarrando com essa história oficial, quando não, ela é sugada, ou existe essa tentativa de sugar e fazer com que ela desapareça, se dilua, e seja aí um conto de fadas, ou uma história bonita daqueles que aqui estiveram, mas na realidade são aqueles que aqui estão tentando aí sobreviver a todas essas mazelas do contato forçado e da tentativa de desapropriação, não somente das terras, mas física, espiritual e cultural. A carta que eu escrevo, então, para ele, tem esse tom, né? Eu interceptei a carta não era para mim, e ele escreve para uma pessoa burguesa que está na França, como todos os outros burgueses, que de tempo em tempo resolvem viajar ao mundo e trazer a novidade para o nosso país, e a novidade talvez seja uma descoberta de si mesmo, né? Ou ainda de nossas próprias memórias ou das marcas que carregamos nos nossos corpos e não sabemos ou não percebemos as cicatrizes que tem, e elas estão ali no dia a dia impregnadas num processo de esquecimento de nossas origens. Quando eu recebi a carta, eu contava, né, que eu estava aqui numa região de Mato Grosso chamada Chapada dos Guimarães, é uma região de muita cachoeira, de cerrado. Estava num local, numa pequena incubadora chamada Pedaço do Mundo, junto com uma parceira, e me chamou muita atenção, porque só ali naquele pedaço do mundo é que a gente podia, talvez, responder a carta do Mário, né, em que tinha toda uma apreensão com esse retorno burguês, em busca de uma identidade que, de tempo em tempo, a gente parece que tenta calcar, mas se envergonha de suas origens, né? A gente se envergonha da avó pegar laço, ou quando não se envergonha, acha bonito falar que a avó foi pegar laço, né? Hoje mesmo uma pessoa me disse que a tataravó foi pegar laço e que ela era indígena, e isso num tom muito bom, vibrante, né? E aí a carta, então, eu respondo justamente isso, e me parece que se essa carta fosse escrita hoje, a gente teria a mesma conversa
tranquilamente sobre todos os problemas que estamos vivendo. Essa semana, nesse lugar que eu estava, tem uma cachoeira muito grande que se chama Véu das Noivas, e a cachoeira secou, ela está seca. Nunca ela secou, nunca antes na história desse país se viu essa cachoeira secar, e parece que tem uma outra que secou também. E então, por que eu estou falando isso? Porque na minha carta eu digo para o Mário que a coisa está feia, né? Não está tão boa, não, e que eu queria que ele viesse aqui nesse pedaço do mundo, né? Já que ele é um motivador desses modernistas, né? E ele, com afinco, fez todo um processo, todo um trabalho aí de incentivar esses artistas que se inspiraram e beberam em diversas fontes, que ele pudesse, quem sabe, vivenciar esse dia conosco aqui, o dia que a gente leu a carta, e ver uma cachoeira secar. Porque aí eu me lembrei muito fortemente do que o Ailton fala, o Krenak, né, das alianças afetivas, e que essas alianças que a gente faz não são somente entre nós humanos, mas são com seres não humanos. E aí eu digo para ele que a coisa não está boa, né, e parece que o tempo passou e as coisas não aconteceram da maneira como poderiam ter acontecido, porque hoje a gente tem discurso de ódio, a gente tem discurso racista, a gente tem discurso classista, e a gente tem discurso, sobretudo, de diferenciação intelectual, né, que é inverso. Então, a carta que eu escrevo a ele traz um pouquinho, talvez, desses dilemas e de como a gente, enquanto pessoas indígenas que estão fazendo arte, vem também a atuação deles na Semana de 22, porque eles não eram nossos chais e não tinham alianças afetivas conosco, embora a gente saiba que teve uma coleta aí de lendas, né, e aí a gente cai lá no Macunaíma, não Macunaíma, né, e aí eu dizia aqui para Fernanda e para Dione que a conversa com Jair Delisbel seria belíssima, porque ele é neto de Macunaíma, e Macunaíma conta realmente quem ele é, e não o que Mário escreve sobre ele, né, e é muito interessante, porque aí traz essa outra perspectiva da entidade Macunaíma, né, que não é o que o Mário escreve, o Macunaíma. Também tem uma outra ponderação que eu gostaria de fazer, né, que aí a gente atravessa todo esse tempo e está na ebulição das comemorações, e essa semana a gente tem um fato bem importante em São Paulo, né, que é a abertura da exposição curada pelo Jaider, né, o neto de Macunaíma cura uma exposição no MAN, uma exposição indígena, e isso é muito forte e é muito simbólico num contexto de artes, e também a abertura da Bienal, que conta aí com a presença de indígenas como autores e agentes de sua obra. E como assim autores e agentes de sua obra? Porque a participação indígena na maioria das mostras de arte sempre foi representada por outro, quando não fonte de inspiração dos artistas não indígenas. Então, a gente tem considerado essa entrada dentro das instituições de maneira autoral como também algo muito significativo, principalmente quando a gente está pensando aí nessas comemorações e como elas estão sendo pensadas também, estão sendo feitas, e o quanto essa autonomia, o autoagenciamento, agora em 2021, se torna importante enquanto voz, enquanto artivismo, que é o que muitos dos artistas indígenas falam, mas também como cosmotécnica e não mais como inspiração para outros agentes que não os próprios agentes que lá em 22 estavam sofrendo as mazelas de transições políticas e de afirmações de políticas excludentes para os povos. Eu acho que, de início, eu gostaria de dizer isso, e aí a gente pode continuar a conversa. Naine e Alan, tem uma coisa que, de uma certa forma, permeou as duas falas e que ficou aqui, e você e o Alan, lá no começo, ele jogou essa ideia, porque se fala muito em uma arte identitária, não essa coisa, né, antropofágica, essa coisa dessa ideia de povo. Que ideia de povo é essa, então?
Que ideia de povo a gente percebe naquele momento? Estamos falando de 1922, tá? Mas se eles... quando eu citei a tua carta e o texto do Alan, quando ele fala assim, poxa, mas o Mário de Andrade morava na Barra Funda, ele morava ali na Lopes Chaves, e tinha um movimento ali a um braço dele, e ele estava construindo um outro movimento aqui na cabeça dele. Então, eu fiquei tentando fazer uma ponte sobre o que estava sendo interpretado e o que estava sendo visto e o que estava sendo entendido sobre essa ideia de povo. E quando o Alan falou assim, a gente pode conversar um pouco sobre ideia de povo, ou muito, né? A gente pode ficar aqui no tempo, porque... E ele falou, vamos falar um pouco dessa ideia de povo, uma ideia de povo racista, e aí eu complemento, classicista. Eu queria que a gente falasse, daqui a pouquinho, a gente vai abrir, então, para as perguntas da plateia, mas a gente tem aí uns 20 minutos para a gente pensar ainda em mais um raciocínio nessa ideia de povo. Que ideia de povo era essa que se tinha na semana de 22? Que arte identitária era essa que estava se procurando? Alan, você pode falar um pouco sobre aquela tua... Posso. Aí que ficou na minha cabeça, sobre essa ideia de povo. Bom, uma ideia de povo ou de nação, nesse molde moderno, isso não cabe só para o Brasil. E nessa época aí, não só no Brasil mesmo, na América do Sul, Argentina, e México, Chile, estavam construindo suas ideias de nação e de povo, mas não só aqui. Vários países na Europa também. Aquela carnificina toda que europeus cometem uns contra os outros também é por causa disso. As nações europeias tinham acabado de se formar no século XIX. Né? Essas ideias aí de Itália, Alemanha e tal. Tem uma coisa que é importante, você falou classicismo, mas eu acho que você quis dizer classismo. Há uma diferença, o que a gente chama de salário ideológico. Né? O Webb Du Bois, um sociólogo negro dos Estados Unidos, mostrou bem, e algo que cabe para esse momento. Ele dizia de algo do final do século XIX nos Estados Unidos, mas eu considero que isso pode caber para qualquer ideia de nação acontecida do lado do Atlântico para cá, Caribe também, Colômbia também, que é a ideia de salário ideológico é aquilo que é dado, é oferecido para pessoas brancas, por mais baixa que seja a sua classe. Uma pessoa branca pobretona que toma sopa de sola de sapato, Du Bois dizia, ela ganha um salário psicológico, ela ganha um salário ideológico, porque nunca a sua humanidade é negada. A própria concepção de humanidade é indubitável. Então, essa pessoa, por mais que ela possa causar problemas, questionando a mais-valia, por mais que ela possa ser dispensável porque não consome, e se não consome não tem lugar no mundo do consumo, naquele instante, ela não tem a sua humanidade questionada. Então, não é um conflito de raças, é um antagonismo entre humanidade e pessoas negras e pessoas indígenas. Esse antagonismo básico. Se nesse momento da Semana de Arte Moderna, ele ainda está na esteira da eugenia, que vai culminar na Segunda Guerra. Ele está na esteira do que já vem pegando forte desde o século XIX, ciência, Lombroso, eugenia. E isso, depois, pode, a quem considere, se transferir para o campo da cultura. Ou seja, se o racismo não é mais biológico, se ele pega forte no campo da cultura. Então, o que significa superioridade e inferioridade, num certo momento, eu já não estou mais falando de Semana de Arte Moderna, de 22, se transfere para a cultura. Essa noção de antropofagia, ela também acontece, já abrindo asa para algo que é uma jogada que a gente atribui a Gilberto Freire aqui no Brasil, que é, se havia uma profunda vergonha de culturas que não fossem culturas brancas consideradas nojentas, a jogada discursiva é, vamos agora falar que esse é o plus da nação. Vamos falar que agora nós tivemos harmonia. Vamos falar que agora houve um encontro de raças. Vamos falar que agora houve um entrosamento e que somos todos filhos dessa bela pátria brasileira. Então, não há apenas uma questão de classe, porque nesse momento em São Paulo você tem, não só em São Paulo, você tem vários conflitos de classe acontecendo.
Porque nessa tentativa de branquear a cidade e o país, eles trazem pessoas que são anarquistas, que são comunistas, sindicalistas, e que, inclusive, até também, com as suas artes gráficas, são referências para o que é feito pela revista Claxon. Você tem aqui, desde o século XIX, quando eu falo desde o século XIX, são 30, 40 anos antes dessa semana. Você tem a revista de Luiz Gama, O Diabo Coxo, junto com Angelo Agostini, considerada primeira revista em quadrinhos. Esse negócio de primeira eu sempre desconfio, porque daqui 10 minutos aparece outro que é o primeiro. Então você já tem uma experiência estética em artes gráficas muito forte. Como eu falei, você tem um massacre em São Luís do Maranhão, você tem um massacre no Ceará, do Beato do Caldeirão do Zé Lourenço, você acabou de ter um massacre aqui em Santa Catarina, você tem um massacre contínuo no interior do estado de São Paulo. Todas essas ferrovias, por causa do café, o grande café que patrocina a Semana de Arte Moderna, elas são construídas passando por cima de territórios indígenas. Sabe como que o hoje chamado jornal Estado de São Paulo, que se chamava Província, escreve nos seus editoriais? A mesma coisa que se escreve em Dourados hoje, né? Ele está aí para dizer, o que é o progresso? Vai deixar de fazer uma fazenda? No caso, vai deixar de fazer uma estrada de ferro por causa de 5 ou 6 aldeias? É como se falar, tem 5 cachorros, a gente tem que tirar e transferir de canil. A humanidade não é questionada. A humanidade branca não é questionada. E esse é o pilar. Falando em identidade, representatividade é uma grande encruzilhada. Inclusive, todas as armadilhas estão aí. Porque o olhar ainda, me parece, o mesmo daquela antropologia do século XIX, quando os europeus vão para a África para estudar e saquear museus e falar, olha, que deslumbrante. Essas polêmicas em torno de Carolina de Jesus agora, a meu ver, dão prosseguimento a esse olhar antropológico. Porque o artista, no caso a gente está falando de uma artista negra, mas qualquer artista que não é uma pessoa branca no Brasil, ele passa pelo olhar antropológico. Ele passa pelo destaque, a extração das suas forças, a sua figura, o quanto ela é exótica para caber. O quanto ela é exótica para caber no cartaz. O quanto ela é exótica para anunciada como colega. E tem uma coisa muito bacana, que é uma filósofa que eu gosto demais, a Denise Ferreira da Silva, né, que sai das favelas do Rio de Janeiro, uma imensa filósofa. E ela hoje dá aula no Canadá, dá aula na Europa. E ela fala uma coisa muito bacana, que no simplismo do mercado, pelo menos desde os anos 80, é pulsante. Porque pessoas que estão nessa condição, pessoas pretas, estão olhando, estão questionando, não só pessoas pretas, por exemplo, pessoas orientais, das Filipinas, pessoas do Bahrein, árabes, que estão na Europa, ou aqui, né, nessa patética tentativa das elites brasileiras em copiar elites europeias, inclusive nos seus gostos estéticos. Não dá para ir para a Índia, vai para Salvador, né? E aí o olhar antropológico, o olhar em busca do exótico é o mesmo. Ela diz uma coisa muito interessante, e que essas pessoas que fazem arte talvez apresentem. Quando nós percebemos um olhar antropológico demasiado, que quer te colocar como o informante nativo, o representante exótico, o intelectual ou o artista, dali, da margem. Então não venha muito, venha quando convidarmos. Quando essa pessoa apresenta esse questionamento, não, informante nativo não. Isso é colocado como mais um fator dela ser uma informante nativa, dela ser exótica, dela ser alguém que dialoga, mas não ocupa o centro. A partir daí, para uma noção de representatividade marionetada, como é o que a gente vê hoje, as noções das comemorações sobre a representatividade nos últimos 2 anos, da luta antirracista, são pueris, são superficiais, cabem na simplificação do mercado. O que o mercado falar que cabe, é feito um esforço para que seja vendido. Isso já acontecia. A noção de povo, vou te contar o que era a noção de povo oficial desse país. Houve um congresso na Europa, onde foi o Roquete Pinto, como representante oficial do Brasil, 1917 ou 19, nesse miolo. E ele leva, como representante oficial brasileiro, um gráfico onde diz, daqui 100 anos, não era 1915, ele leva um gráfico onde ele apresenta no Congresso Internacional das Nações
um gráfico onde ele prova, daqui 100 anos não vamos mais ter indígenas e negros no Brasil. Está aqui o plano, ó. E ele mostra, vão ser 0,8%. Essa é a noção de povo. Não diria, seria superficial da minha parte, dizer que diretamente Mário de Andrade anunciava isso. Não, seria muito maniqueísta da minha parte. Mário de Andrade é uma figura muito complexa, com todos esses carimbos mentais paulistas na cabeça dele. Quando fala, vamos fazer uma expedição e descobrir o Brasil. Quem é o cara que vai descobrir o Brasil? Vamos a Minas Gerais de barco. Mas depois ele vai fazer um papel de pesquisador de coleta, levando gravador, gravando piano. Ele tem um papel muito importante na coleta sonora. Então ele tinha acesso a técnicas modernas, eletrificadas. Olha aí a modernidade. Mas, como eu apresentei no começo, a gente tem já que o tema é esse, né, antropofagia, a gente tem uma manipulação. Você tem uma regência do tema, do mito, e uma forma de apresentar esse mito que mantém o arcaico no seu lugar. Inclusive o arcaico mexido, mas não alterado esteticamente. Porque você utiliza de linguagens e formas negras, indígenas, utiliza às vezes de uma forma muito tacanha, patética, em outras formas com uma pesquisa bem apurada para a época e até para hoje. Eu falei de Vila Lobos. Você tem uma pesquisa fundamentada, você tem um aprumo estético, você tem uma formação, você tem uma pessoa que está antenada com o que está acontecendo na Europa, mas também está ouvindo aqui. Mas, por exemplo, Pixinguinha vai com os 7 batutas, Pixinguinha e os batutas, 8 batutas, vai para Paris em 1919. E o que é moderno? Pixinguinha está traçando contato com músicos do Caribe, dos Estados Unidos e de Paris. Um preto do morro, em 1919, quando está acontecendo o desmoronamento dos morros no Rio de Janeiro, mas não só. Então, o que é moderno? O que a gente coloca como desenvolvimento e progresso? Com circulação, transnacionalidade, pesquisa estética aprumada, apurada, profunda. Se a gente olhar, estou falando para SP, se você olhar a história da dramaturgia ou dos textos teatrais pretos brasileiros, você tem uma outra noção de pessoa que cabe na nossa forma de compreender a vida, nas nossas. Então, essa noção de indivíduo moderno, que está nos textos dos modernistas, ela é uma forma que, apesar de você realmente mexer bastante em linguagens, você mantém intacta. O que é o indivíduo? É o indivíduo. É o ser humano que se completa a si mesmo. Nada mais cartesiano. E nada mais cristão também. É um ser humano que não tem contradições, ele tem angústias. Já nasceu o pecado, né? Já nasceu o pecaminoso, já nasceu o pecador, mas você tem uma noção de indivíduo que é muito diferente das noções de pessoa que outras culturas que fazem esse país e esse mundo apresentam como possibilidade. Então, só a própria noção de pessoa já é outra. Se você vê Teatro Experimental do Negro, Aruanda, Romeu Cruzoé, Rosário Fusco, todos esses dramaturgos, eles já trazem outras noções. O que Vestido de Noiva, o que Ziembinski faz com o Nelson Rodrigues, que eu acho cabuloso, muito bom mesmo, ele está resvalando em percepções de gente e de espaço que o pós-moderno depois vai apurar, que a modernidade apresenta como grande descoberta, mas descoberta para uma fatia da população, uma fatia que tem poder. É um olhar branco se renovando. Isso não significa que essas sensibilidades estão nascendo agora. Então, noção de povo, basicamente, é um povo que vai eliminar o que seja preto. Por isso que 70% da população é italiana. Porque o povo, para ser alçado à condição de ordem e progresso, precisa, nesse olhar, ser purificado ou ser manipulado. Precisa ser comido, mas pelas bocas que dizem, nós sabemos mastigar. De onde vem o termo estética? Baumgarten, Hegel, Europa. O que é estética? Os caras já tinham chutado o traseiro de Deus, né? Já tinham chutado
para longe o encanto, tudo racional, racional. Eles falam, vamos inventar uma parada para a gente continuar encantado. A arte, a estética. Para que serve a estética? Os artistas não serviu nada. Serviu para os críticos. Os críticos eram como se fossem os pastores, né? Que leem os salmos e falam, esse é o sentido da arte. Eu sei ler, eu vou te apresentar. O etéreo, o abstrato, o ideal, a grandeza que está por trás da carne e da linguagem. De certa maneira, isso continua. Continua 100 anos depois de 22 também. Hoje, eu coloquei lá no meu Instagram um texto, é rapidinho, tá? Tô falando muito. Um texto do Amiri Baraka, um pensador sobre o jazz. E ele fala, em 1960, mas ele está falando de algo que já está acontecendo há algumas décadas. Ele fala de como aqueles críticos brancos, aqueles modernistas, podemos usar esse termo, brancos dos Estados Unidos, descobrem o jazz ali, 20 anos ouvindo jazz, e já estão loucos para colocar o jazz, esse enigma, no que ele chama de pilha de lixo e cadáveres que o Ocidente chama de cultura. Não é tão diferente do que está acontecendo aqui. Esse é o ponto em comum dessa grande cultura tradicional, não só brasileira, mas das Américas. Para mim, a grande forma, a grande cultura tradicional é essa, é a branquitude. Ela é a mais tradicional daqui, porque ela funda esses CPFs, ela funda essa Constituição, ela funda esse país dessa forma, nação. Então, tudo é feito cabreiro com ela, ligeiro com ela, fugindo da sua forca. Só que essa forca, às vezes, vem com buquê, ela vem com perfume. Quantos e quantos rios não foram contaminados na nascente? Quantas e quantas roupas doadas não vêm com sarna? Então, às vezes, essa doação, olha, vamos fazer antropofagia, nós vamos comer a arte da terra, a arte de fora e oferecer, agora sim, bem modeladas. Como direito à pesquisa estética, eu acho muito bacana. Muito. Um fundamento que fica. Contamina também a ideia de nação, pensamento nacional. Porém, que mão é essa? Que caneta é essa? E que poder é esse? Como eu falei, na Barra Funda você tinha experiências estéticas nos cordões, nos ranchos, poéticas, cenográficas acontecendo. Então essa é a noção de povo. Um povo a ser expurgado. Um povo a ser purificado, limpo. Se não, recebido um pouquinho, diga aí a sua arte, a gente agora vai fazer ela ficar melhor para você. Bom, eu vou falar um pouquinho da noção de humanidade antes de falar de povo, né? Mas pensando nesse contexto atual, eu não sei, gente, o quanto vocês estão conectados ao que está acontecendo nesse país. Eu não sei se vocês têm a compreensão de quanto esses discursos e as narrativas têm mexido e remexido em todos esses processos que a gente já falou hoje e que a gente teme, né, que se instaurem de uma forma efetiva. Mas os povos indígenas, o índio, ele nunca foi humano. Em nenhum momento da história ele foi considerado humano, ele não é humano. E eu quero discorrer sobre isso falando desse momento aqui, dessa narrativa e dessa disputa de narrativa que tem sido feita agora. Para ser humano, ele precisa atuar dentro das diretrizes dessa branquitude capitalista, sistemática, que entra dentro aí de um contexto mercadológico, né? E isso é inviável existir pessoas que vivem fora desse sistema ou que não aceitem ter seus corpos dosificados por esse sistema. Isso não cabe, isso não é humano, né? Então, o que a gente vê nessa disputa dessas narrativas, e passem a observar com esses olhos, é que a gente só está se tornando humano, o indígena, num discurso extremista, quando ele começa a fazer essas alianças que a gente vê alguns povos fazendo agora, né? Que no caso, o investimento no agronegócio, a aceitação da mineração dentro das áreas,
um pensamento de geração de renda e de lucratividade, e, ao mesmo tempo, de ser trabalhador. Vejam isso nas redes sociais, dito inclusive pelos próprios indígenas. Alguns escrevem isso, que agora vai gerar renda, vai ter dinheiro e trabalha, né? Isso está tornando os indígenas um pouquinho mais humanos, nessa ideia geral, nessa concepção geral do que a humanidade tem que fazer. Porque até então, esse que não quer entrar nesse sistema e ter seu corpo dócil, ele não alcança um grau de humanidade que deveria alcançar. Depois de virar humano, ele vai virar povo, né? E aí, virando povo, ele também está dentro desse processo aí de exclusão, desse processo de aceitação, desse processo de se tornar parte de um grande grupo de pessoas que é regida ainda por um pensamento que não compartilha o bem viver. O grande perigo desse momento que a gente vive, eu costumo dizer que a gente também não vai saber falar sobre ele agora, porque a gente está vivendo ele, e a gente, povos indígenas, é a disputa de narrativas sobre a nossa própria humanidade. Olha que coisa mais incrível, porque nós, indígenas, estamos discutindo entre nós a nossa humanidade e como nós nos comportamos dentro desse contexto humano e enquanto povo, enquanto cidadão. Porque o que a gente ouve falar nesse senso comum o tempo todo é que o indígena vive às custas dos benefícios sociais, ao mesmo tempo que tem caminhonete, ao mesmo tempo que é improdutivo, e vive em terras improdutivas. Então, o grau de não humano, ele chega a ser tão grande, e aí eu vou voltar para Mato Grosso do Sul, porque é a minha base, embora eu more em Mato Grosso, a gente é tão não humano que existem restaurantes que não deixam a gente entrar para comer. Eles fazem a nossa marmita e deixam a gente sentar na calçada. Obviamente que eu não entro num lugar desse, mas os parentes às vezes vão porque são as únicas alternativas. Isso não é humano. Isso não é algo que gere o sentido ou a noção de humanidade para qualquer pessoa. Então, o que eu quero dizer a vocês é que se atentem às narrativas e elas estão em todos os lugares. Eu faço um podcast e o último agora é uma conversa do Krenak, que ele fala sobre a comunicação. De uma comunicação que os povos indígenas tinham entre si, ainda que tivessem suas diferenças, mas que quando essa comunicação começa a ser mediada pelas instituições que não são as nossas, elas perturbam a comunicação empática que a gente tinha entre a gente. E é o que reflete esse momento, de que a nossa humanidade só vai ser reconhecida se a gente começar a concordar com o que os mega empreendimentos querem que façamos dentro de nossas terras, e não por menos 6 mil indígenas estavam em Brasília, hoje tem 1.000 para amanhã acompanhar uma votação que vai se arrastar até o final do ano para vencer no cansaço, que é o marco temporal, porque nós só vamos ser humanos se a gente for produtivo para o sistema. Enquanto não formos produtivos, não seremos humanos. Sendo humanos produtivos, vamos nos tornar povo carente de assistência e de políticas públicas adequadas para a nossa sobrevivência. Nossa, gente, isso aqui devia estar sendo transmitido em cadeia nacional. Obrigada, Posso completar uma coisa sobre isso? Por favor. Licença. Completar não, né? Tocar mais uma bola. Não há como a gente consumir mais nesse esquema. Porque o capital que rege hoje a caminhada sequer é o capital produtivo. O capital que rege é o capital financeiro, é o capital especulativo. Ele sequer produz. Se produzisse já era um problema sério, porque produz para ele mesmo encher a pança. Ele sequer mais produz. E ainda falando de estética, tá? Licença. A gente tem matrizes, como por exemplo a chamada música sertaneja, que é uma das fontes estéticas do Itamar Assunção que eu falei. Itamar Assunção cresceu ouvindo Tonico Tinoco, Tio Carreiro e Pardinho. Ele vai preso em 73, porque porta um gravador, é um homem preto levando um gravador, vai para a cela,
sem nenhuma fundamentação jurídica, assim, vai preso, vai ficar de castigo aí 4 noites. E quando todos os companheiros de cela tinham saído, ficou apenas um homem com ele, falou, você foi preso por quê? Ah, um gravador, não tem a nota fiscal. E aí o cara fala, você gosta de música? Olha, eu tenho um livrinho de músicas, do Tonico Tinoco, não, do Tião Carreiro e Pardinho, Homens Pretos, sertanejos, música sertaneja. O Itamar pega e canta todas aquelas músicas. O parceiro de cela chora. E aí o Itamar Assunção fala, vou fazer música. Se você ouve o que foi chamado, desde Cascatinhana, de música sertaneja brasileira, você vê algo forte, falando da terra. Terra, pisar na terra. Dilemas interioranos. Se você ouve hoje o que é a chamada música sertaneja, que é a continuidade dessa tomada. Estou com um amigo que está fazendo um filme sobre isso. Você tem um casal de playboys, faz uma música que chama Ão, 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 Jogar Veneno de Avião. Esse é um dos maiores 20 sucessos da chamada música sertaneja. E o videoclipe é um avião borrifando veneno. Então, olha como esteticamente as coisas são sequestradas, mas não só sequestradas. Elas são destruídas, simplificadas. Simplificadas. A complexidade estética, ou do que se chama hoje? Identitária, representativa, ela é destruída. A complexidade não cabe no que o mercado pede. O mercado pede simplificação. Isso não quer dizer que as coisas não são simples na sua complexidade. Quando eu falei de alguns exemplos aqui estéticos que estavam acontecendo na Barra Funda ao lado dos salões, e eles não eram compreendidos, eles eram muito complexos, refinados, sofisticados, e ao mesmo tempo simples, fluentes. Porque a pergunta e resposta, a adivinha, a marcação da regra rítmica, isso precisa ser compreendido por todas as pessoas que estão no jogo. Então, essa simplificação, ela faz parte do sequestro. E desde 1922, ou antes, a gente vê. Agora, qual é a contradição entre a simplificação e o direito permanente à pesquisa estética? Você tem um nó aí. O que essa encruzilhada vai apresentar? Aí não tem como nenhuma pessoa dizer.